Nos Caminhos da Bíblia, com Frei Gilberto Teixeira. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuamos então nossa reflexão à luz do Evangelho segundo Mateus. Hoje nós iniciamos então o capítulo 4. Vamos tratar hoje de fé e compromisso. Pela primeira vez no Evangelho de Marcos, vamos ouvir ensinamentos mais longos de Jesus, feitos em forma de parábolas. Até agora vimos que a autoridade de Jesus repousa na sua prática libertadora. Essa prática de Jesus, porém, provocou reações. No começo, admiração da multidão e alegria para os marginalizados. Contudo, bem depressa, os defensores da lei e da ordem, os doutores da lei, os herodianos, percebem que Jesus está colocando em perigo a ortodoxia e toda a estrutura sobre a qual funciona a sociedade, e armam um esquema para matá-lo. Por outro lado, surge a incompreensão aberta dos parentes e amigos. Inclusive, a multidão parece estar mais interessada em efeitos imediatos do que no projeto de Jesus. Até nós, que estamos acompanhando Jesus, ficamos apreensivos e perguntamos: o que será que vai acontecer? Através das parábolas, Jesus procura mostrar como o reino de Deus se realiza na história, para trazer vida e liberdade para todos, mesmo quando as coisas parecem não estar dando muito certo. Vamos então iniciar com nossa oração. Ó Deus de bondade e compaixão, dai-nos o vosso espírito de sabedoria e entendimento, para que saibamos acolher vossa palavra anunciada no Evangelho segundo Marcos. Enviastes vosso Filho ao mundo para anunciar vosso reino de justiça e paz. Ele revelou o vosso rosto misericordioso e nos colocou diante de uma necessária escolha: a transformação radical de nossas relações humanas. Jesus convida-nos a substituir o poder pelo serviço, o comércio pela partilha, a alienação pela capacidade de ver e ouvir a realidade. Ele nos chama a estabelecer verdadeiras relações fraternas. Que possamos, Senhor, através desta reflexão, reconhecer o Messias, o Filho de Deus, e sairmos em missão, pregando o Evangelho do Reino através de nosso testemunho de vida. Amém. O texto bíblico da nossa reflexão de hoje é bem longo. Está no capítulo 4, nos versículos de 1 a 34. Serão 34 versículos que ouviremos hoje, que falam das parábolas do reino. Vamos então acolher com o coração aberto a palavra de Deus.
Anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão se reuniu em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se. A barca estava no mar, enquanto a multidão estava junto ao mar na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas com parábolas. No seu ensinamento, dizia para eles: escutem, um homem saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Os passarinhos foram e comeram tudo. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Porém, quando saiu o sol, os brotos se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, brotando e crescendo. Rendeu 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram o que significavam as parábolas. Jesus disse para eles: para vocês foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não vejam, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Jesus lhe perguntou: vocês não compreendem essa parábola? Como então vão compreender todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a ouvem, chega Satanás e tira a palavra que foi semeada neles. Do mesmo modo, os que recebem a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, são inconstantes, e quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, eles logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos que sufocam a palavra, e ela fica sem dar fruto. Por fim, aqueles que receberam a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30 e o outro 60 e o outro 100 por um. Jesus continuou: quem traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha ou debaixo da cama? Não a coloca no candeeiro? Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E Jesus dizia ainda: prestem atenção no que vocês ouvem. Com a mesma medida que vocês medirem, também vocês serão medidos, e será dado ainda mais para vocês. Para aquele que tem alguma coisa, será dado ainda mais. Para aquele que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem.
E Jesus continuou dizendo: o reino de Deus é como um homem que espalha a semente na terra. Depois ele dorme e acorda noite e dia, e a semente vai brotando e crescendo, mas o homem não sabe como isso acontece. A terra produz fruto por si mesma. Primeiro aparecem as folhas, depois a espiga, e por fim os grãos enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, um homem corta com a foice, porque o tempo da colheita chegou. Jesus dizia ainda: com que coisa podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar? O reino é como a semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes da terra. Mas, quando é semeada, a mostarda cresce e torna-se maior que todas as plantas. Ela dá ramos grandes, de modo que os pássaros do céu podem fazer ninhos em sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas outras parábolas, como essa, conforme eles podiam compreender. Para a multidão, Jesus só falava com parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, ele explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Já sabemos que todo o Evangelho de Marcos nos compromete com a atividade de Jesus, que é apenas o começo. Seus seguidores deverão continuá-la em todos os tempos e lugares. As sementes estão sendo jogadas, mas para que produzam espigas, é preciso que caiam em terreno onde a planta vingue. O convite é para que todos estejam preparados, a fim de receber a semente do reino, e ela possa produzir frutos. Para isso, precisamos estar abertos para o novo que Jesus traz, e sermos perseverantes no seu seguimento. Se ficarmos apegados aos costumes e regras de uma sociedade injusta, caminho por onde todos passam, se todo o nosso entusiasmo for apenas fogo de palha, como o terreno pedregoso, se continuarmos apegados ao nosso egoísmo, com medo de perder as falsas seguranças em que nos apoiamos, o terreno entre espinhos, a semente do reino não produzirá frutos. Para render 30, 60 e até 100 por um, ela depende do nosso compromisso com a prática de Jesus. Sem essa disponibilidade e perseverança, ou a semente não vinga, ou a planta seca. Para aquele que tem alguma coisa, será dado ainda mais. Para aquele que não tem, será tirado até mesmo o que tem. A semente é da melhor qualidade, mesmo que seja pequenina. Se o terreno é bom, certamente a árvore será frondosa. De onde provém essa certeza? Pertencer à comunidade de Jesus implica não somente agir, mas acreditar que Deus age por meio de nós. Esse é um pressuposto básico para entender as parábolas que Jesus conta. A eficácia da ação em prol da liberdade, em prol desta liberdade e da vida, da justiça, não depende só de nós, mas provém antes de tudo do Deus que age em nós. Para que isso aconteça, é preciso estar com Jesus. Para vocês foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não vejam, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e sejam perdoados. Estaremos fora da comunidade de Jesus se duvidarmos que seu projeto provém de Deus, correndo o risco de não entendermos nada do que ele diz e faz. A consequência pode ser desastrosa. Pensar que as coisas não possam ser mudadas, transformadas, caindo assim no círculo fechado do que está aí, sem saída.
O desânimo e a desesperança certamente bateriam à nossa porta, e o Evangelho deixaria de ser boa notícia, anúncio alegre, para se tornar uma tentação a ser evitada. Seria a rejeição do próprio Evangelho. A parábola da lâmpada que nós ouvimos nos versículos 21 e 22 traz uma pergunta que fazemos continuamente. A justiça, a fraternidade, a liberdade e a vida não deveriam estar brilhando no mundo depois de tantos séculos? No entanto, o que vemos parece indicar que o mundo anda ao contrário. É a semente plantada, o grão de trigo enterrado. Há um provérbio italiano que diz: debaixo da neve está o pão. Se não acreditarmos que essa semente tem uma força própria e misteriosa, o que nos levaria a cuidar do terreno para que ela brote? Diante da perseguição e incompreensão desanimadoras, a atividade de Jesus pode ficar bloqueada. Contudo, uma força misteriosa está agindo, mas o homem não sabe como isso acontece. A lâmpada do reino de Deus, porém, é lâmpada para se pôr no candeeiro. Por isso, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Ouvindo as parábolas de Jesus, aprendemos o seguinte: a perseguição e a incompreensão podem dar a sensação de que tudo está errado, de que nada vai para frente. Nesses momentos é necessário ser perseverante e não fugir do compromisso com a prática de Jesus, que traz vida e liberdade para todos. Acreditar que uma força maior age por dentro da nossa ação e dos acontecimentos, quando tudo parece estar parado, a semente debaixo da terra está se movimentando internamente. O reino de Deus é um dom eficaz e, ao mesmo tempo, um fruto do compromisso com o projeto de Jesus. Em resumo, podemos dizer que, de nossa parte, temos que agir com fé e compromisso. Em terras bem distantes, porém nosso popular, não somos missionários, essa é nossa vocação. Jesus convida todos a de mim se me calar. Jesus convida todos a de mim se me calar. A nossa fé no Deus da vida nos leva a comprometer com a sociedade justa e fraterna. No meado dos anos 90, as comunidades eclesiais de base viviam um momento de uma espiritualidade muito forte com essa palavra fé e compromisso. Foi quando nasceu o movimento Fé e Política, ou Fé e Vida, unindo a prática, a fé e o compromisso em transformar a sociedade. Passa por aí a conscientização, passa por aí uma análise da conjuntura para entender como funciona o país. É isso. A fé no Deus da vida nos leva a se comprometer em defender os pobres, em defender a Mãe Terra, a Irmã Água, a natureza. O que Jesus quer de nós? Fé e compromisso. Igreja é povo que se organiza, gente oprimida buscando a libertação em Jesus Cristo, a ressurreição. Igreja é povo que se organiza, gente oprimida buscando a libertação em Jesus Cristo, a ressurreição. Chegamos assim ao final da nossa reflexão de hoje. Que o Senhor nos conceda sempre uma fé firme e muito compromisso com o reino de Deus, compromisso com a causa da justiça, da verdade, compromisso na defesa da vida. Que o Senhor nos abençoe
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Todo grito por justiça que sobe do chão é clamor e profecia que Deus pronuncia para a conversão. Que Deus pronuncia para a conversão. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de